Pequenos erros, grandes prejuízos. Você com certeza já errou alguma vez quando pegou o troco da padaria e ficou o dia todo triste remoendo aqueles R$ 2 que você esqueceu de pegar. Agora imagina você ferrar uma empresa enorme por causa de um erro de digitação. Conheça hoje os 7 erros que levaram aos maiores prejuízos do mundo. Em 7º lugar, fortuna no lixo. Em 2009, o inglês James Howell conseguiu juntar em um notebook mais de 7.500 bitcoins através de mineração virtual. Nessa época, o Bitcoin não tinha muito valor, era algo meio nerd, e ele até acabou esquecendo que tinha tanto de Bitcoins assim. Infelizmente, ele acabou derramando limonada no computador e o bichinho parou de funcionar. Ele achou melhor jogar fora o notebook, junto dos seus Bitcoins. Em 2013, ele percebeu que o valor dessa criptomoeda tinha estourado, e então que ele foi lembrar que tinha jogado fora toda a sua carteira virtual. Ele foi até o lixão da sua cidade procurar o PC, mas não deu muito certo. Hoje, esses 7.500 bitcoins valem mais de 130 milhões de reais. É muita grana para se jogar no lixo. Olha, eu não sei vocês, mas se fosse eu tava até agora chafurdando no lixão. Procure chafurdando. Em 6º lugar, foi só uma tecla errada. Em 2003, um operador da empresa Mizuho Securities queria vender uma ação da empresa JCOM por 610 mil ienes, mais ou menos 13 mil reais. Porém, na hora de enviar a ordem para a corretora, o operador inverteu os dados e a ordem foi enviada como 610 mil ações por 1 iene. Isso resultou em um prejuízo à empresa no valor total de 600 milhões de reais. A empresa até tentou argumentar na bolsa de valores, porém não teve jeito. A besteira já tinha sido feita, o prejuízo causado por esse pequeno erro foi maior do que todo o patrimônio da empresa. Muita grana por uma pequena diferença nas teclas. Em 5º lugar, de olho na régua. Em 2014, a operadora de trens na França decidiu renovar a sua frota. Mais de 2.000 trens novos foram encomendados. Porém, na hora de instalar os novos trens, descobriram que eles não cabiam em grande parte das estações antigas, porque o espaço entre os trilhos nas estações era muito menor do que os novos trens tinham. E por isso, nenhum desses 2.000 trens novos conseguiu circular direito. Mais de 60 milhões de dólares tiveram de ser gastos para adaptar as estações de trens antigas para os trens novos. Prejuízo enorme por um erro de medição. Em 4º lugar, show de fogos de artifício em Marte. Quando você pensa na NASA, acredita que só tem gênios e que eles não cometem nenhum erro, certo? Em 1999, a Mars Climate Orbiter custou 125 milhões de dólares e tinha como destino Marte. Porém, essa sonda acabou saindo de sua rota e se desintegrou. Depois de muitas análises para saber qual foi o problema, descobriram que um grupo de engenheiros usou um tipo de medida diferente dos outros. Eles confundiram as medidas imperiais com as medidas métricas. No caso, confundiram polegadas, pés, libras e metros. Isso fez com que a sonda entrasse em baixa altitude na atmosfera de Marte, suficiente para que ela fosse destruída pela atmosfera do planeta. Em 3º lugar, guerra dos contratos nas estrelas. Em 1971, George Lucas teve a brilhante ideia de produzir o primeiro filme de Velho Oeste no espaço, o Star Wars. Ele falou com a produtora Fox para produzirem esse filme e recebeu a proposta de ganhar 500 mil dólares pelo trabalho. Apesar de ficar bastante tentado com a grana, George Lucas fez uma contraproposta. Ele pediu 150 mil dólares e os direitos de merchandising do filme, além de manter esses direitos para os próximos filmes.
Apesar de parecer uma proposta bastante absurda hoje, naquele momento era um ótimo negócio para a Fox, porque na época a venda de merchandising não era um grande negócio para os estúdios e eles não faziam ideia que o filme seria um sucesso e que até teria um parque na Disney com o tema de Star Wars. Resultado: 35 anos depois, os brinquedos já venderam mais de 12 bilhões de dólares. Bom, eu mesma já dei uma boa ajudinha pro George Lucas enriquecer mais. Em segundo lugar, de grão em grão a galinha enche o papo. Esse não é bem um erro, mas uma história bem curiosa. Em 2008, o hacker americano Michael Largent se aproveitou de um procedimento usado para verificação de contas bancárias por serviços online, que funciona assim. Quando você abria uma conta nesses serviços, o servidor mandava automaticamente alguns centavos de dólar para sua conta para verificar que era uma conta verdadeira. Dessa maneira, ele conseguiu juntar mais de 50 mil dólares das empresas Google e PayPal. O hacker criou um programa que abriu automaticamente 58 mil contas nesses serviços online. Bom, depois ele coletou os centavos depositados em uma conta bancária registrada em um nome de uma identidade falsa. Só do Google Checkout ele conseguiu roubar mais de 8 mil dólares. Quando o banco dele percebeu todas essas movimentações pequenas, entraram em contato com o hacker e que, na maior cara de pau, disse que apenas leu todos os termos dos sites em que estava pegando o dinheiro e que não estava fazendo nada de ilegal. Bom, temos que concordar que o preju também não foi lá essas grandes coisas, mas a forma que esse maluco agiu foi bastante inteligente. E em primeiro lugar, mais uma mordida na maçã. Todo mundo já ouviu falar de Steve Wozniak e Steve Jobs, os grandes nomes por trás da Apple. Eles foram os grandes responsáveis pela popularização dos smartphones. O que muita gente não sabe é que foram 3 os fundadores da Apple. Ronald Wayne foi convidado para fazer parte da empresa durante a sua fundação, porque na época ele tinha mais experiência e poderia auxiliar os jovens Jobs e Wozniak, que na época tinham 21 e 25 anos. Em troca da ajuda, ele recebeu 10% das ações da Apple. O problema começou quando as dívidas da Apple cresceram e o medo que isso pudesse afetar o seu nome fez com que Wayne vendesse toda a sua participação na Apple 12 dias após ter entrado como sócio. Se não tivesse vendido suas ações na época, hoje Ronald teria mais de 80 bilhões de dólares na sua conta. Além dessa decisão ter sido errada, ele novamente cometeu outro erro. Vendeu o contrato de fundação da Apple na década de 90 por 500 dólares. Em 2011, este mesmo contrato foi revendido por 1,5 milhão de dólares. Eu aposto que hoje Ronald só usa Samsung. E aí, qual erro você já cometeu com dinheiro? Já chegou perto de algum erro como esses que eu mostrei pra você agora? Então comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas prestem mais atenção no que elas estão escrevendo por aí, hein? Beijos, até mais!